Bom, nesse bate-papo nosso de domingo, estou aqui com Mauro Osório, grande amigo, economista brilhante, um dos poucos economistas que dedicaram parte do seu trabalho acadêmico, do seu estudo acadêmico, a estudar a economia do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio, todo mundo pensa nos problemas nacionais, lá na Amazônia, na situação da Groenlândia, no conflito do Oriente Médio, mas esquece que do próprio quintal. Aí o Mauro ali, devagarzinho, foi estudando aquilo, foi vendo as mazelas do estado do Rio, enfim. E o Mauro tem um lado que eu gosto muito, que como ele é professor de economia na antiga Faculdade Nacional de Direito, na tradicionalíssima Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, ele consegue ver também esse lado meio institucional das coisas, né? O lado que foge um pouco daquele economês propriamente dito. Então nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos, vamos começar pelo lado do Brasil. O Mauro também é presidente do Instituto Pereira Passos, Instituto da Prefeitura do Rio, que estuda desenvolvimento econômico de uma maneira geral e faz propostas nesse sentido. Então falta assunto para conversar, até sobre carnaval a gente pode falar, Mauro. Aqui Aliás, você já deve ter estudado algum impacto do carnaval na economia do Rio de Janeiro ou do Brasil, né? Mas aí, economia brasileira, 2019, novo governo, propostas aí de reformas, há uma expectativa geral que a gente consiga crescer um pouco mais, talvez um ritmo de 2,5%, 3%, taxas de juros estão mais baixas, felizmente. Consegue baixar um pouquinho mais, mas já estão bem mais baixos, a gente já brigou tanto por isso. Tem um ambiente, aquele ambiente de governo novo, né, de mudança, que dá um certo inspiração. Mas isso não acontece por milagre, né, Mauro? Como é que vocês estão vendo as coisas? Eu acho o seguinte, estou aí até falando um pouco também mais de geral de Brasil, né? Como você estava dizendo, eu gosto muito de discutir a partir das instituições, e também de um economista que a gente gosta muito, que é o Gunnar Myrdal, né? Em 74, a academia deu um ano cravo, outro ano ferradura, deu um prêmio Nobel para o Myrdal, que é um economista mais crítico, e não é um economista ortodoxo, que está na visão hegemônica da economia, e deu o prêmio Nobel também para o Hayek, que é um dos economistas mais liberais, mais radicais e mais brilhantes também. Também é fato, é uma referência importante. E o Myrdal, ele fala muito de ciclos virtuosos e viciosos e virtuosos, né? O Krugman, prêmio Nobel de Economia, também usa muito o Myrdal, né? Outro dia eu estava vendo um livro do nosso, da CEPAL, oh meu Deus, como é o nome dele, rapaz? Raul Prebisch. O Raul Prebisch, estou lendo a biografia dele, o Raul Prebisch foi o criador da CEPAL, foi presidente do Banco Central da Argentina, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que surgiu depois do pós-guerra, se criou uma série de instituições internacionais e deram um certo prêmio de consolação. A América Latina também reivindicava um plano Marshall, e não teve, mas deram um prêmio de consolação, que foi criar a Comissão Econômica para a América Latina, que é uma instituição que existe até hoje, que foi muito importante. E o Prebisch, na biografia dele, mostra que a Argentina, em 1914, era o segundo PIB per capita do mundo. Hoje ela está na posição 50. Está melhor ainda do que o Brasil, que está na posição 72 em termos de PIB per capita. Mas mostra como um ciclo vicioso ou virtuoso ele pode, né, perdurar, né? Eu acho que o Brasil, quer dizer, a partir de 30, né, pelo menos do ponto de vista econômico, até 80, ele tem aí um ciclo virtuoso em termos de dinamismo e de dinamismo econômico. O PIB dobrava a cada 10 anos, né? Quer dizer, o Getúlio deixa marcas muito fortes, né, na trajetória brasileira do século XX. E criação de uma série de instituições, IBGE, BNDES, enfim, CNPq e tal. Nos anos 80 a gente desanda, quando vem a crise da dívida do petróleo e aí outras consequências. Depois, a partir de 88, nós temos a Constituição Cidadã, que entre os economistas ela é polêmica, mas de fato ela traz
obrigações sociais importantes no país com a desigualdade absurda. Em 94 a gente tem o plano real, e eu acho que a redemocratização fez bem ao Brasil. E acho que isso não é uma coisa que hoje é consenso no Brasil. Acho que tem um mal-estar no país que é maior do que, na verdade, a realidade que a gente vive. Quando a gente olha os indicadores, uma série de instituições foram fortalecidas. Fernando Henrique abriu concurso para a Receita Federal, a Polícia Federal. Curiosamente, quando Márcio Tomás Bastos morreu, criminalista importante, foi ministro da Justiça no período Lula, hoje o conservador Estadão ressaltou que a Polícia Federal vinha se fortalecendo, antes no Fernando Henrique pelos concursos, depois no Márcio Tomás Bastos, porque ele organizou muito, estruturou muito a área de combate à lavagem de dinheiro na Polícia Federal, até porque ele conhecia bem isso. Quando a gente olha os indicadores sociais, a gente vai ver que em 1991 o IDHM, o Índice de Desenvolvimento dos Municípios, Desenvolvimento Humano dos Municípios, nós tínhamos 4.777 municípios com IDH muito baixo. A gente chega em 2010 com 32. De 4.777 para 32. IDH alto, a gente não tinha nenhum em 1991 e chega com 1.889. Isso com a renda per capita, que, dados do Banco Mundial, está em torno de 3 mil e alguma coisa, 3 mil e tantos dólares. A França é 17 mil dólares. E aí eu a renda por habitante. Por habitante, a renda por habitante. Aí eu acho que, Vidor, então, se a gente... Ou seja, nós melhoramos muito com pouco recurso. Eu acho que esses dados são os dados que se contrapõem à ideia que estava por detrás das manifestações de 2013. As manifestações de 2013 supunham, né, que o Brasil, a corrupção impedia qualquer melhora nas políticas públicas, né? Tem corrupção, tem que ser combatida. Acho até que com a democratização essas instituições se fortaleceram, né? Mas o fato é que, primeiro, a gente é o 10º PIB do mundo, produto interno bruto, mas estamos na posição 72 em termos de PIB per capita. Então, mesmo tendo uma carga tributária que hoje está em torno de 30%, a gente tem uma receita pública para gastar por habitante que é várias vezes menor do que a dos países europeus. Então, ou seja, nós tivemos avanços no fortalecimento das instituições de controle, tivemos avanços nas políticas sociais, nos indicadores sociais, né? E com a receita pública per capita baixa. Então, a questão da corrupção tem que ser enfrentada, mas não é a única. A gente tem que, inclusive, continuar avançando, o país crescendo, e discutir também quais são as políticas e as prioridades num país de renda média. Uhum. Então, eu acho que com isso, de fato, quer dizer, a gente tem que discutir a reforma da Previdência, né? E pode discutir qual, mas às vezes quer se discutir qual para não fazer nenhuma também. Ele vai precisar fazer, eu acho que não é justo um país de renda média como o Brasil, uma pessoa de classe média se aposentar com 50, com 55, acho que não faz sentido se aposentar com menos de 60 anos. Mas se a gente pensar mais estruturalmente, né, eu acho que se nós não tivermos, quer dizer, uma avaliação mais serena sobre a trajetória brasileira, entender que a democracia melhorou o país, entender que muitas vezes a falta de racionalidade pode prejudicar a própria democracia, porque você vai ter entendimentos errados. Então eu acho que tudo isso são pressupostos que a gente tem que estar trabalhando para estar discutindo para frente. Então, não dá para achar que na educação o problema é que tem professor querendo ensinar menino a beijar menina e menino a beijar menino, né? Eu fui professor do Eduardo Bolsonaro. Penso radicalmente diferente dele, da família Bolsonaro, e nunca tentei influenciá-lo para ele pensar A, B ou C, pelo contrário. Na faculdade de Direito da FRJ, a gloriosa Faculdade Nacional de Direito, né, eu dou uma disciplina lá que eu procuro dar fundamentos de economia para quem vai ser futuros advogados, uma visão geral das teorias econômicas, apresento todas elas, e é claro que a visão de mundo, inclusive na economia, depende muito da tua visão filosófica, se você acredita mais no ser humano ou não, se você for uma pessoa
mais individualista, você vai tender a ser mais liberal. Se você for uma pessoa mais otimista com o ser humano, mais crédula, vai tender a ter uma visão mais keynesiana pela esquerda. Então, não é disso que se trata. Eu não conheço ninguém na faculdade de Direito que prega, por exemplo, ideias comunistas ou mesmo pessoas de esquerda que tem lá. Estão, na verdade, discutindo teoria, discutindo visões, tem pessoas com diversos posicionamentos. Agora, não dá para a gente ter, quer dizer, um MEC que acha que o problema é que menino vai ensinar menino a beijar menino, menina a beijar menina, né? Tá, que existe o kit gay, que não existe, na verdade, era para tentar fazer com que ninguém bata em adolescente nas escolas e acabou nem indo para frente pela reação conservadora a isso. Então, eu acho que primeiro a gente precisa baixar a bola e precisa estar discutindo as questões com mais racionalidade. Acho que o Brasil, de fato, pode crescer 1,5%, 2% para o ano que vem. O Brasil também é um país... 2019. Esse ano, exatamente, 2019. Já estamos em 2019. Estamos no inío do ano, mas ainda não teve carnaval, então alguns acham que começou, né? O ano ainda não começou, embora o Congresso já começou a funcionar. Um outro exemplo que eu acho que dá falta de racionalidade. Como é que alguém pode achar que, tendo o DEM, né, ex-Arena e ex-PFL, como presidente da Câmara e do Senado, a gente teve uma vitória da nova política? Não é minimamente razoável. Aliás, eu nem gosto muito desse tema, acho que a gente deve trabalhar com a boa política e a má política. Então, eu acho que esse é um pressuposto. Segundo, como é que nós vamos, será que, quer dizer, se a gente pensar do ponto de vista da desigualdade, mesmo do dinamismo econômico, né? A política do Paulo Guedes vai tender, que é um camarada racional, é um cara bem formado, não entra nessa coisa de menina beijar menina e menino beijar menino, mas ele tem uma visão radicalmente liberal. Quer dizer, como é que a gente trabalha isso no país ainda com a desigualdade tão grande? Como é que a gente trabalha isso pensando na necessidade da demanda? Porque existe um debate entre os economistas liberais e keynesianos, né? Se o mais importante é a oferta ou se o mais importante é a procura. Se a gente for keynesiano, a gente vai dizer o seguinte, olha, o principal estimulador do investimento é a perspectiva que o empresário tem de que vai ter mercado consumidor, mais do que se o custo é um pouco maior ou um pouco menor. Então, o Paulo Guedes, a tendência dela é uma visão radicalmente, quer dizer, liberal. Tem o camarada, que é o cara das privatizações, que está dizendo que só vai ter 3 estatais ao final do governo Bolsonaro, Petrobras, Banco do Brasil, que com isso eles não vão mexer porque mexe com a base deles, que é exatamente o crédito subsidiado que tem para o setor agrícola, e a Caixa Econômica, né? O BNDES, eles vão acabar, né? Não, eu acho que não incluiu, não pensou no BNDES. Pois mas então, acho que pode ter algum motivo, nem que seja psicológico, né? Porque de fato ele fala só em acabar. Pelo Roberto Campos. Mas o Roberto Campos dos anos 50 era diferente do Roberto Campos um pouco antes de morrer, né? E mais, quer dizer, quando você pega e sinaliza que progressivamente o BNDES vai ter a mesma taxa de juros, quer dizer, do mercado, né? Primeiro você questiona de fato qual vai ser a finalidade do BNDES mais importante, principalmente no país que ainda tem uma taxa de juros tão elevada. Eu acho que a diferença básica vai ser o financiamento de longo prazo. Mas a gente ainda não tem ideia. Eles chegaram falando, dando tiro para tudo que é lado, né? E agora, aos pouquinhos, né? Vai sentando a cadeira ali e vai sentindo que governar é diferente de você. Espero que ele não queira fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. Né? Mas, ô Mauro... Outro dia foi muito engraçado, porque o Jô Soares estava sendo entrevistado no programa do Roberto Dávila. E aí o Roberto Dávila falou, não, agora nós temos piloto, estamos no mesmo avião, então temos que torcer para dar certo. E o Jô Soares falou, pois o problema é que o Bolsonaro é paraquedista, né? Mas enfim, mas vamos em frente. Mas o avião a jato, meu amigo, não adianta ser paraquedista, porque não tem como você pular de lá. É verdade. Mas, ô Mauro, vamos discutir uma questão que eu acho que você tem analisado também, mais aqui no Terra a Terra. Uma incógnita, né, de que estados ricos como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás,
Rio de Janeiro, São Paulo ainda não entrou nisso, felizmente. Onde grande parte do nosso PIB é gerado, né? O Rio de Janeiro com petróleo, enfim, esses sejam os estados mais quebrados do Brasil. Quer dizer, o que aconteceu na tua visão? Olha, quer dizer, eu conheço mais a questão, eu acho que a questão previdenciária é um aspecto, e acho também que o fato, quer dizer, do Brasil ter desandado também deu uma contribuição, quer dizer, importante nisso. Quer dizer, receita tributária, né, ela tende a ser procíclica. Quando a economia cresce, a receita tributária tende a crescer mais que proporcionalmente. Quando a economia cai, a receita tributária tende a cair mais proporcionalmente, porque o empresário vai preferir pagar seus funcionários, se precisar, e atrasa a previdência, atrasa o pagamento de impostos para ver isso mais na frente, né? O pequeno empresário vai querer manter o filho na determinada escola que ele está pagando, né? E pode também estar retardando. E o governo federal ele tem como emitir moeda, ele tem como emitir títulos, quer dizer, ele tem como enfrentar com mais facilidade uma realidade adversa como essa e como a gente está vivendo desde 2015, né? Se a gente pegar esses estados, principalmente Rio e Rio Grande do Sul, é onde os problemas previdenciários são mais graves, né? Acho também que a gente precisa discutir a questão do Pacto Federativo. Eu acho que, mesmo com todas as tarefas que o governo federal tem, quer dizer, eu acho que houve um exagero do ponto de vista do juro, né? Se a gente pegar o Zé Serra, Delfim, Presser Pereira, eles falam que, ao contrário da gente ser leniente com a inflação, talvez tenha até sido exagerado. O setor financeiro tem um peso muito grande e há um pânico no Brasil com a inflação, porque a gente viveu a inflação muito alta, então talvez a gente tenha exagerado. A gente tem a taxa de juros alta, os dados mostram que ano passado o principal gasto foi com a questão financeira, a rolagem da dívida, né? Mas, enfim, mas os governos estaduais, eu acho que a questão tributária federativa tem que ser discutida. No caso do Rio de Janeiro, com toda clareza, Vidor, porque o governo federal arrecadou no estado do Rio de Janeiro, ano passado, em torno de 150 bilhões de reais. E devolveu para os estados e municípios, contando os royalties, 25 bilhões. É um percentual parecido com o de São Paulo, mas São Paulo tem uma estrutura tributária muito mais densa, né? Então ele se vira melhor mesmo. É lógica geral de você arrecadar nos estados mais ricos para entregar para os mais pobres, ela está correta. Mas eu acho que isso tem que ser rediscutido e pensado, né? Uma coisa de Minas Gerais talvez tenha impactado, no Rio impacta também, porque são estados em que produtos primários, as chamadas commodities, têm um peso importante. E a Lei Candir, ela criou uma lógica, a lógica dela é o seguinte: não vamos exportar imposto para exportações de produtos primários, o que está certo, e o governo Fernando Henrique tinha dificuldade também com a questão da dívida externa e a fragilidade externa. Mas havia na lei uma definição de que o governo federal iria reembolsar, isso nunca reembolsou, né? Então, quando a gente pega o Rio de Janeiro, segundo a Fundação de Pesquisa do Pará, tem gente que acha que esse número está exagerado, mesmo se for menor, mas pelo número deles já existe uma dívida do governo federal com o Rio de Janeiro em torno de 60 bilhões. Né? Então, eu acho que precisa, quer dizer, eu acho que tem um problema de receita dos estados, seja pela crise, seja por uma discussão da questão do Pacto Federativo, que cada parte tende a ficar com isso, que foi agravado pela crise, né? E no Rio de Janeiro, a gente tem um problema de receita. Eu acho que a crise no Rio de Janeiro é mais de receita do que de despesa. As pessoas ficam vendo que teve de roubalheira, e eu sempre falei que o Rio de Janeiro tinha uma lógica política de máfia, que tinha até dificuldade ao falar sobre isso, né? E alguns diziam que eu era pessimista, mas vamos tentar talvez focar mais no Rio. Então eu acho que tem um problema que é o seguinte: o governo federal arrecada muito no Rio e devolve pouco. O Rio de Janeiro, ele tem a receita de royalties, mas quando o petróleo é exportado, tem a Lei Candir, a gente não recebe, não pode cobrar o ICMS, e o governo federal não devolve nada como estava previsto na lei.
E tem uma particularidade que é o ICMS sobre a extração de petróleo quando é vendido no mercado interno, porque aí é cobrado no destino e não na origem. Então, o Rio de Janeiro ele tem claramente um problema fiscal que passa por rediscutir essas legislações e passa também pelo Estado do Rio de Janeiro aumentar a sua estrutura produtiva. Ou seja, desde a transferência da capital, o Rio de Janeiro é o estado que tem menor dinamismo e ficou com uma estrutura produtiva pouco ossa, uma estrutura produtiva que a gente pode dizer que é oca, pouco densa, com pouca base para arrecadação de impostos. Mas a gente entra naquele círculo vicioso, né, que você sempre... Porque hoje, um empresário em São Paulo, ele vai para Vinhedo, ele vai para Limeira, ele vai para Barretos, enfim, ele tem uma retaguarda muito próxima da capital, região de Campinas, em que ele tem uma infraestrutura razoável e sabe que não vai levar uma bala perdida. Então você imagine aqui no Rio, o cara vai para Itaguaí, para Itaboraí, Japeri, Queimados, cidades que todo mundo lê, está no noticiário policial. Não, Queimados é a cidade com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil. Pois é. A mão de obra está lá, barata, ninguém vai fazer transporte, o cara vai chegar no horário, enfim, está perto de estradas, ele pode até usufruir disso. Mas ele não se sente encorajado para isso, entendeu? A Granado fez uma fábrica lá em Japeri, né? Nem sei como é que está funcionando, mas eu imagino que o gerente todo dia reza quando vai chegar lá. Se ele não mora em Japeri, talvez ele nem more mesmo, né? Porque é um município sem nenhum entretenimento, enfim, você não tem o que fazer lá. São municípios dormitórios. Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? Tá, vamos lá, primeiro é o seguinte, por que o Rio chegou onde chegou? Eu acho que teve a transferência da capital, por a gente ter pouca reflexão regional, a gente nunca cobrou contrapartidas. E aliás é uma burrice, né? Você faz um Ministério da Fazenda em 1942, aquele prédio enorme, aí 18 anos depois faz outro em Brasília, quer dizer, você nem amortizou. E a gente não pediu contrapartida, por exemplo, quando mudou a capital de Boom para Berlim, metade dos ministérios ficaram em Boom. Então a gente teve uma transferência. Não os mais importantes. Mas pelo menos ficou alguma coisa. Não teve contrapartida praticamente nenhuma, o Juscelino deu algum dinheiro, mas mixaria. Então a gente teve uma perda por aí. A gente não conseguiu colocar nada do lugar, um pouco exatamente pela carência de reflexão e com diagnósticos equivocados que se repetem. E terceiro, quer dizer, quando veio o golpe militar de 64, aqui no Rio de Janeiro aconteceu o debate nacional e a esquerda e a direita foram caçados. Foi caçada a esquerda e depois o Carlos Lacerda e seus seguidores, porque quando os militares resolveram não fazer eleição em 1965 para presidente, ele rompeu com os militares, criou uma frente ampla com o Juscelino Kubitschek e com João Goulart e com isso ele foi para a oposição e aí foi caçado. E entregaram o poder ao Chagas Freitas. O Chagas Freitas foi um camarada que roubou o jornal do Adhemar de Barros. Então, ele, pelo que se consta, ele roubou ou rouba, mais faz. E o Chagas, com acordo com os militares, vai para o MDB, cria uma hegemonia política mafiosa, e aí usando a questão das instituições, né, o Douglas North, que é Prêmio Nobel de Economia, vai dizer que tem regiões que têm um marco de poder que favorece o desenvolvimento e regiões que têm um marco de poder que dificulta. A gente criou um marco de poder que dificulta o desenvolvimento. Aí o resultado, ex-governadores presos, ou que já foram presos, um está preso, Tribunal de Contas quase todos afastados, o Partido da Lerja com os seus principais dirigentes até recentemente presos, né? Então, a transferência da capital sem colocar nada no lugar, a falta de reflexão e o marco de poder, particularmente clientelista, foi desestruturando o Estado do Rio de Janeiro. E a região que se desestruturou mais foi a periferia metropolitana. Eu gosto muito do economista chamado Albert Hirschman, que ele vai dizer que não dá para dizer o que já é desenvolvimento. Já é desenvolvimento é a conjunção de fatores e o mais difícil é começar, né? Questão de start, né? Eu acho que a gente tem que defender, tem que ver como é que eu organizo um funding para isso, mas o valor nem é um valor tão absurdo assim. Eu acho que a gente precisaria ter um plano Marshall para a periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Porque o problema não é só de violência, né? Falta acesso, falta infraestrutura, falta água, falta esgoto,
falta telecomunicações de qualidade, energia elétrica e não tem cidade. Na verdade, são amontoados. Eu tenho uma aluna minha que está fazendo uma dissertação sobre Caxias, ela queria discutir o direito à cidade em Caxias. Falei, primeiro vamos discutir como constrói uma cidade em Caxias, mas depois a gente discutir o direito. Porque ainda é uma região dormitório, aí se não tem empresa, não tem de que arrecadar, e de fato é um ciclo vicioso. Mas olha só, o que aconteceu no estado do Rio nos últimos 20 anos, né? Que era uma decadência, você estava cada dia ladeira abaixo. Aí, de repente, surge um polo gás químico em Caxias. Um polo petroquímico, quer dizer, o primeiro está em São Paulo, o segundo está em Camaçari. Não, o primeiro está em Camaçari, o segundo está em São Paulo, o terceiro no Rio Grande do Sul e o quarto está no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma indústria com alto valor agregado, né? Você pega um produto que custa menos de $100 o barril e vende por $1.000 o equivalente, né, no barril. Valor agregado gigantesco. Indústria de automóveis, a gente já tinha, a última que foi embora era a antiga Fábrica Nacional de Motores. Hoje você tem a Nissan, que é uma fábrica bem considerável, você tem a Peugeot, né? E ainda tem uma fábrica da Hyundai que faz tratores, faz outras coisas. A Michelin, que produz os melhores pneus do Brasil. Tem um Porto do Açu, que surgiu aí do nada, e é um polo de montagem de... Já é um porto em si, né, de extração de minério. Na Bahia da Ilha Grande, a gente passou a ter vários terminais novos, né? Teve Angra 2, usinas termoelétricas. Acho que o estado do Rio, em breve, vai ser um exportador de energia elétrica, se já não é. Enfim, uma porção de coisas foram acontecendo, né? E uma siderúrgica nova, não tem nenhuma siderúrgica nova no Brasil, essa surgiu ali em Santa Cruz, quer dizer, que diabos, é uma maldição, é um cacique Emberê que ainda não foi enterrado. Parece que botaram a cabeça dele pendurada, Estácio Sá mandou botar a cabeça dele. Olha só, uma coisa muito curiosa, né? Ainda teve os mega eventos, por exemplo. Jogos Olímpicos, mas quando a gente olha... Mundial da Juventude. Quando a gente olha, primeiro que eu acho que tem algumas coisas que ainda estão muito no início, como o Pôr do Açu. Quer dizer, ainda é um projeto que está se iniciando. A indústria automobilística, com todos esses investimentos, em termos de emprego na indústria automobilística, nós... estamos na 6ª posição, tá? Ainda tem 5 estados na frente, né? São Paulo está muito perto daqui, então autopeças fica tudo lá, né? Você pode ter escala, pode ter um planejamento para atrair para cá, né? O polo de gás químico lá em Caxias você construir uma planta de primeira e segunda geração, mas a indústria de plástico continua toda em São Paulo. Então, na verdade, você tem uma geração de valor agregado, pode gerar um ICMS, ainda tem isenção de ICMS, né? E não tem emprego, porque o emprego é na indústria de plástico. Aí uma vez eu perguntei, estava na reunião, estava um camarada da prefeitura de Caxias, e ele falou, não, mandei carta para várias indústrias de plástico, eles queriam se instalar em Caxias. Eu fiz uma pergunta singela, onde é que vai botar? Ele falou, não sei. Então, quer dizer, você tem, eu acho que falta mais planejamento, mais integrado, mais articulado. Botar em metro. Olhar também os complexos produtivos. Né? 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma riqueza que vaza, né? Do ponto de vista de onde estão os fornecedores. Do ponto de vista tributário, a gente tem... Mas 100% do material que sai para as plataformas sai do Rio, de algum porto do Rio, de algum heliporto do Rio. Entendeu? Todas as embarcações que acesso às plataformas, navegação, elas têm que voltar ao Rio de Janeiro. Elas consomem combustível no Rio de Janeiro, a tripulação troca no Rio de Janeiro. Tudo bem, mas nós somos... Tem alguma coisa misteriosa aí? Eu não acho, quer dizer, eu acho que se olhar emprego, a gente continuou crescendo abaixo da média nacional, tá? Se a gente olhar a receita, a gente cresce abaixo da média nacional, e não foram os incentivos fiscais, porque o ICMS cresceu mais do que o total da receita. Então, eu acho que o que teve de investimento aqui virou muito mais um enclave do que uma âncora.
Então eu acho que você tem que pensar um pouco a partir da ideia dos complexos produtivos e de quais são as potencialidades de fato e como é que você pode estar estimulando isso, né? Muita gente fala que a maior vocação, não gosto muito da expressão vocação, prefiro potencialidade, vocação parece que Deus deu, né? Mas... O nosso Cristo Redentor está aqui atrás, ele resolveu se esconder, viu, Mauro? Ele soube que a gente ia falar mal do turismo. Mas quando a gente pega, por exemplo, o turismo, hoje só 1% do emprego em hotéis e pousadas, o emprego em hotéis e pousadas formal na cidade de Janeiro significa 1% total de emprego da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente vai para o interior fluminense, vive do turismo, ou seja, a principal atividade econômica é o turismo, em 5 cidades: Búzios, Paraty, Itatiaia, Búzios, Paraty, Itatiaia, Mangaratiba e Arraial do Cabo. Tá? As outras não, Petrópolis não é. Petrópolis é moradia de classe média que trabalha no Rio, rentistas que vêm ainda do antigo Rio Capital que moram lá, tem confecções, né? Ou seja, tem a Selma, né? Tem a Selma, exatamente, que é a General Electric, que é uma empresa que é top em termos de turbina de avião, vem aviões de diversos lugares do mundo para serem cuidados ali. Então, veja como existem muitos sensos comuns equivocados. No nosso interior fluminense, quase não tem atividade agropecuária. O município que tem mais gente trabalhando formal ou informalmente no setor agropecuário é a cidade do Rio de Janeiro, com 10 mil pessoas, mais do que Campos, que tem uma cana decadente com 9%. Então, quando a gente começa a olhar, você teve uma série de coisas, inclusive grandes, chamativas, mas eu acho que viraram muito mais enclaves do que âncora. E você tem um município de território pequeno, que é até uma vantagem, mas com a população, enfim, quer dizer, bastante grande, né? E com isso eu acho que ainda tem que, ou seja, a gente precisa, de fato, ter um diagnóstico mais arrumado sobre a cidade e o Estado e uma definição de que agenda é essa. E essa agenda vai passar também tem que passar também por uma renovação política muito forte. Não pode ser o partido da Leste. Nós temos, por exemplo, nessa confusão, o Judiciário, o Ministério Público Estadual, uma Assembleia Legislativa que gastam, se a gente olhar por habitante, muito mais do que São Paulo e Minas Gerais. Então, de fato, quer dizer, eu acho que o Rio precisa um pouco acontecer no Rio de Janeiro o que aconteceu no Espírito Santo. Inclusive, também lá o presidente da Assembleia Legislativa foi preso, né? E houve uma modernização importante no Espírito Santo. No Ceará, acho que com o Tasso Gereissati e o Ciro Gomes, articulado lá a Federação das Indústrias, uma renovação com relação aos coronéis. Acho também que no Acre, Magna Silva, o Jorge Viana, Tião Viana, Chico Embora eles tenham problemas sérios também de violência urbana e criminalidade. No Ceará, né? É verdade. E mesmo no Acre, né? Mas foram estados que eu acho que conseguiram ter saltos de qualidade. Hoje o Ceará, o padrão educacional lá é absurdamente bom, né? E tem um dinamismo econômico muito maior do que o Rio. Quer dizer, com tudo isso, ali nos anos 2000, né? 2011, 2012, o Rio quase que colou na trajetória nacional em termos de dinamismo econômico. Mas não chegou nem a ser igual, chegou mais perto, deixou de ser lanterna. Então a gente precisa estar discutindo mais isso, estar discutindo como é que você gera encadeamentos, ou pode gerar. Aí surgiu o Compérdio, né? O Compérdio, por exemplo, vendeu-se terreno na Lua, que ali foi uma maluquice completa, porque na época a Braskem que era parceira da Petrobras para a Petroquímica. E a Braskem é sócia do polo petroquímico lá em Caxias. E a avaliação deles, a visão que eles tinham, é que eles não iam entrar no Compérdio antes de duplicar a planta em Caxias. Então, na verdade, o Compérdio se vendeu uma coisa que não ia existir. Mesmo se não tivesse toda essa crise. Tem uma refinaria que tem que terminar, e vai ser bom ali para a região, porque gera muito imposto, valor adicionado alto, você costuma falar muito disso, né? Vai ter também uma área de planejamento, né, de processamento do gás natural, né? Mas aquilo ali de ter uma petroquímica, se falava em 200 mil empregos. E se passava a ideia de que 200 mil empregos seriam em São Gonçalo e Itaboraí. Eu fui olhar, era no Brasil. Não era lá. Então tem isso, quer dizer, o Rio de Janeiro ele vai muito no oba-oba, quer dizer, no
no ufanismo, né? As Olimpíadas. Vários países do mundo estão dizendo que não querem mais sediar a Olimpíada. O custo é muito alto. Nós temos um velódromo que tem que ficar com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Senão empena a pista, tanto usando ou não. Quer dizer, uma boa parte dos BRT se fez com empréstimos, está sendo que você paga a coisa. Você tem uma ideia, por exemplo, de como a crise também foi forte no Rio? A cidade do Rio de Janeiro perdeu 330 mil empregos formais de 2015 a 2018, um pouco mais do que a cidade de São Paulo, que tem uma economia que é o dobro da do Rio. Né? O estado de Janeiro perdeu mais de meio milhão de empregos de carteira assinada entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. São Paulo, 700 e poucos mil. Né? São Paulo tem uma economia que é 3 vezes maior do que a do Rio. Tem 20 milhões na região metropolitana e 44 milhões no estado inteiro. Né? Então, quer dizer, e é isso, quer dizer, mesmo a circulação das pessoas, quer dizer, a Zona Sul é uma ilha, né? Ali, Botafogo é 4 homicídios por 100 mil habitantes, onde a gente está aqui agora, tendo essa conversa maravilhosa. 4 homicídios por 100 mil habitantes. Quando você vai para Queimados, é 145. Quer dizer, a desigualdade também na nossa região metropolitana é muito pesada. Né? Assistente aqui, que trabalha comigo há 42 anos, mora lá em Queimados. Ela falou isso, mas eu não vejo isso, essa criminalidade toda lá. Bom... eu acho que às vezes também tem lugar onde tem desova de cadáver, né? Agora até nós estamos fazendo um trabalho junto com o Banco Mundial para a modernização do entorno da estação de trem de Queimados. Ou seja, a gente vai desenhar um projeto, inclusive de viabilidade econômica, legislação, tudo, como é que você aumenta a centralidade de Queimados a partir de uma política de tornar mais agradável, mais amigável a área de influência da estação de trem. Você sabe que ali começou a produção de laranja em grande escala no Brasil. Né? Os Guinle tinham fazendas lá. O Carl Fischer teve uma fazenda lá em Queimado, ele até manteve um núcleozinho lá e se perdeu. Toda a Baixada Fluminense tinha uma laranja muito forte. O outro problema, só completando, né, é uma coisa que você sempre bateu também, a questão de você ter tido 2 unidades federativas até 1974 foi muito ruim, porque dos anos 40 até os anos 80, principalmente 40, 60, 70, o Rio explode em termos de migração para cá. Vinha o pessoal do Nordeste, vinha o pessoal de Minas, e vinham muito para São Paulo, mas vinham muito para o Rio, principalmente até 60, para trabalhar na capital da República, na cidade maravilhosa. Só que aí já estava mais difícil conseguir onde morar na cidade do Rio, o pessoal começou a ir morar na Baixada. Eles iam morar na Baixada, geravam demandas de infraestrutura na Baixada. Só que trabalhavam no Rio, geravam riqueza no Rio e imposto no Rio. Então os prefeitos da Baixada não tinham a menor possibilidade de estar fazendo investimento em infraestrutura. Então a Baixada foi uma região que cresceu sem praticamente nada de investimento em infraestrutura. Então eu acho até que existe uma dívida, quer dizer, brasileira com aquela região, por isso que eu fico achando que de fato a gente precisava pensar no novo governo, está se falando com o BNDES. Duque de Caxias é praticamente um posto avançado de Alagoas, né? Tenório Cavalcante. Exatamente, a Lourdinha, né? E não tem muito tempo, né? Outro dia eu estava indo para um debate, até em Petrópolis, que a gente gosta muito, e aí o motorista, ele era fã de um prefeito que não tem muito tempo, foi prefeito de lá. E aí me falou o seguinte, não, mas esse prefeito era macho mesmo. E aí, para manter a mística, quando ele ia matar, ele ia a cavalo. E quando o evento era loja, aí tinha um caminhão que ele punha o cavalo dentro e voltava. Então essa é a nossa Baixada Fluminense até os dias atuais. Então é um negócio muito difícil. Olha, a gente podia ficar conversando aqui até amanhã de manhã, né? Mas vocês aí não iam aguentar a me assistir. O Mauro vai voltar aqui, claro, ele vai ser um convidado meio permanente. E se inscrevam no nosso canal, hein? Vai aparecer isso aí, é só vocês apertarem, darem um toquezinho nesse lugar do canal. Até o outro domingo.